Estamos começando mais um episódio do DRPRcast, o podcast que trata de todos os assuntos do mercado automotivo, em que a gente traz celebridades do mercado, pessoas que têm um conhecimento específico, muitas vezes, que pode contribuir para que o lojista e quem é do mercado automotivo possa operar na sua realidade de uma maneira melhor, né, através desse canal. Então você que é do mercado automotivo e está chegando aqui agora, antes de qualquer coisa, já vou falar para você, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo aí com a tua equipe, com colegas de profissão, né, que esse movimento feito de lojista para lojista, né, vê muito o detalhe do nosso dia a dia, de quem realmente está lá na ponta fazendo acontecer. E hoje nós temos um dos assuntos do momento, né? Hoje nós temos uma grande situação, uma grande mudança que está acontecendo no mercado e que tem muito lojista que está preocupado, né? Outros já estão um pouco mais avançados na preparação, outros estão bem atrás, né? E realmente a gente entende, eu compartilho isso com vocês, que o ano de 2025 está sendo um ano realmente de muitas transformações no nosso mercado. Eu que já vivo nesse mercado desde 1990, que eu tinha 7 anos de idade, 35 anos atrás, já passei por situações das mais diversas que vocês imaginarem. Arrisco a dizer que o ano de 2025 está sendo um ano das maiores transformações, que está entre as maiores transformações que a gente já passou. E eu estou hoje, né, tratando aqui sobre um tema extremamente importante que tem como pano de fundo o Renave, que é essa mudança na questão das transferências e de toda a parte ali da administrativa do estoque dos veículos. Mas, né, o Renave é só uma das pontas dessa mudança. E a mudança é muito mais profunda do que isso, né? Eu acho que o Renave é um dos pontos que vem para consolidar essa situação. Mas nós estamos passando por um momento de transformações muito diretas, né? Desde taxa de juro no patamar mais elevado, né, nos últimos 20 anos. Eu estava vendo em 2005, foi a última vez que nós chegamos na taxa de juros de 14,75, então são 20 anos exatamente, que afeta diretamente o financiamento de carro. Nós estamos falando do próprio Renave, que vem com uma pegada de formalização do mercado. E nós estamos falando também, junto com isso, várias mudanças de tecnologia, IA, nós estamos falando de digitalização, né? O lojista ter que estar na internet e todas essas mudanças que realmente vão deixar no mercado aquela pessoa que realmente está mais preparada para fazer as alterações que estão necessárias. Mas vamos lá. Hoje meus convidados são nada mais, nada menos que os caras da Data Stock, né? Da Tizavo Data Stock. Isso aí. Né? É uma empresa que ela é de propriedade da B3, né? E eu estou recebendo aqui o meu amigo Marinho, né? Diretor comercial responsável aí por todo o Brasil, né? Começando pelos estados que já aderiram ao Renave, né? É um prazer estar recebendo você aqui, Marinho. Seja muito bem-vindo. E ao lado do Marinho, estou recebendo aqui também o Marcelo, CEO da Tizavo Data Stock, né? Que está aqui com a cara a tapa. É isso, Marcelo? Isso aí. Para trocar ideia aqui de loja para loja, né? Sobre o Renave, né? O pessoal do mercado enxerga hoje, muitos enxergam como o grande vilão, né? Do mercado nesse ano agora de 2025, mas nós estamos aqui para tentar desmistificar, né? Entender também os pontos positivos que essa transformação traz para as lojas, né, Marcelo? Então é um prazer enorme estar recebendo o Marinho, o Marcelo aqui e agradecer desde já a disponibilidade para vocês virem até Curitiba participar aqui comigo, né? Pô, Belo, sim, super obrigado, cara. O prazer é nosso, o prazer é meu. O Marinho com certeza também está feliz.
esses espaços são super importantes e legais pra gente, cara. Assim, pô, você começou sua introdução falando de celebridade, eu tava até aqui todo feliz, eu acho que, mas depois eu caí na real, né? No fundo, nós somos aqui os técnicos. Você falou da cara a tapa. Já tomamos tanto tapa nessa cara que aprendemos muito sobre o Renave. Quer dizer, a gente não é o criador do Renave, o formulador, mas a gente, de fato, é um operador. E como operador, a gente mergulhou muito profundamente e aprendeu bastante. Eu ouso dizer que acho que o nosso time hoje é o que mais conhece de Renave. E estamos aqui, cara, para tirar dúvida, trocar ideia, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né? Esclarecer, trazer mais informação para todo mundo, porque realmente muda muito a dinâmica. Não o Renave em si, mas o que ele traz acaba mudando a dinâmica e, enfim, acho que é bom a gente trocar essa ideia, porque às vezes a moçada vê o copo meio vazio e tem um copo cheio aí importante de se olhar também. É importante vocês destacar isso, Marcelo, porque as mudanças, elas vêm, né? E o mercado, ele tem que estar se adaptando, porque tem mudanças que você consegue participar e fazer e alterar. Tem outras que não, você simplesmente executa, né? Exatamente. Então, essa mudança que vem de órgãos nacionais, governamentais, ela veio de cima para baixo, né? Isso. E assim como a Datastock, existem outros operadores, né, que estão ali para fazer essa execução, assim como nós vamos tratar bastante aqui, tenho pergunta aqui para fazer para vocês, assim como o despachante, né, que sempre existiu, continua existindo, até com mais forças, né, se a gente parar para analisar, embora alguns tenham medo, mas a gente entende isso, para fazer essa conexão, né? E vocês estão aqui para ajudar o lojista, né? Não está ali não é do lado do governo ou do lado do... Não, vocês são um prestador de serviço. O cliente de vocês é o lojista. E, cara, não é isso? Exatamente. E a gente aprendeu que o novo gera especulações, impressões, desconforto, porque é novo. Uhum. E a gente consegue esclarecer, como o Marcelo falou, a gente tem um time de especialista e a gente consegue esclarecer que não é bem assim. Né? Que a parte qualitativa disso é muito melhor do que essas impressões, essas falsas impressões. Uhum. Então, a nossa disposição é: conheçam o processo Renave. Conversem um pouco conosco, que vocês vão conhecer o processo Renave, vocês vão ver o quanto de benefícios pode estar trazendo para vocês, lojistas. Até porque, cara, pegando esse seu ponto, Bela, assim, bem ou mal vai acontecer. Então, cara, tem que ter... Eu gosto de falar, outro dia a gente tava batendo papo com o nosso time, né? E tem uma moçada que é jovem também. Puta, cara, as barbas vão ficando brancas, vai lembrando de coisa, porra, tamo velho. O próprio WhatsApp, cara. A gente vive num mundo hoje que a velocidade da mudança é enorme. Pega o WhatsApp, o que era 10, 15 anos atrás, o que é hoje. Hoje a gente não vive sem. 10, 15 anos atrás, cara, mal conhecia. E é uma janela muito curta, né? Você vai... Cada ano que passa, parece que as coisas vão mudando muito mais rápido. E eu acho que esse é o pano de fundo aqui dessa conversa do Renave, né? Acho que o nível de tecnologia que os governos têm hoje, que os estados têm hoje, que todo mundo tem, vai vir mais mudança, cara. Acho que o Renave é uma delas, mas acho que na nossa vida pessoal, na nossa vida empresarial, o mundo que a gente vive hoje tem mudanças muito grandes e a gente tem que estar preparado para entender, ler e adaptar os nossos negócios. Acho que a única coisa que é ruim, Belo, falando aí, né, pro seu público, que é um público, cara, super qualificado. Cara, entenda, não resista, porque pode achar bom ou ruim, mas tem que entender, mergulhar e ver como vai adaptar isso da melhor maneira no seu negócio. Acho que essa é a mensagem de fundo, né? E aí, agora entrando no detalhe, como é que faz isso, então? Exatamente. Até porque, né, gente, não é opcional, né? Não. É isso, cara. Então, não tem essa situação, eu aceito ou não aceito. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar no ramo, na parte comercial, que eu comecei trabalhando, para quem não sabe, até falando pro pessoal, eu comecei trabalhando no despachante. Então, tem tudo a ver com o que a gente vai estar tratando aqui. Mas, quando eu fui para a área comercial, né, eu preenchi uma ficha de financiamento, para fazer um financiamento, no papel, e passava por fax para o banco. E o banco analisava aquela ficha e eu ficava lá, todo mundo ficava lá do lado do fax, né, para tocar o telefone, porque a resposta vinha por fax. Quem é
antigo de mercado aí, né? Até a barba branca, vocês falaram. Ô, Rodrigo, eu sou um pouquinho antes do fax, tá? Eu tinha que ligar para a mesa e eu passava todos os dados para se fazer a proposta lá na mesa de crédito. Então, você vê. Olha como as coisas mudaram. Quando meu irmão começou o Silvan, em 1990, né? Imagina. Né? Exatamente assim. Acho que nem financiamento tinha, né? E foi tendo depois. Então, assim, quando veio a opção de passar a ficha do financiamento por computador, foi uma dificuldade. Tipo, os lojistas não acreditavam, achavam que não, isso aí não vai funcionar, porque o fax é muito mais eficiente, o cara já manda ali e recebe a resposta no fax. Os bancos, tinha banco que tinha que fazer um acordo com o lojista para o banco trazer o computador para pôr o computador na loja do cara, para daí passar. E naquela época eu lembro que existia muita resistência de como que nós vamos fazer. Tá, hoje já é nem pelo computador, né? Já é pelo celular, cara, prova a ficha, faz a ficha, né? Então, e o lojista lá em si, ele não tinha opção mais de passar o fax, né? Ele não tinha mais, o banco não recebia mais o fax, né? Então, os caras teve que se adaptar. Então, a situação que eu vejo hoje do Renave é uma situação que o cara tem que se adaptar. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui de hoje, nosso aqui. Por exemplo, eu estou no estado do Paraná. O estado do Paraná já aderiu ao Renave. Sim. Né? Vocês têm equipe aqui no Paraná, tudo. Mas não é obrigatório ainda. Isso. Eu já faço os meus carros aqui por dentro do Renave. Justamente. Por quê? Porque eu enxergo que, para mim, eu já faço o processo do jeito que tem que ser, né? E para mim eu veio para facilitar, né? Então tá facilitando a minha vida. É muito mais rápido o processo, muito mais simples. E quando virar obrigatório, eu já estou fazendo. Então para mim não vai mudar nada, né? Então agora tem muita gente que tem essa dificuldade porque às vezes não se prepara antes, fica esperando as coisas acontecer para daí tomar uma atitude, né, Marcelo? E resistindo, né, cara? O que você falou, resistindo a algo que é inexorável, né? Pelo menos se prepara. E pegando o seu ponto, Belo, eu diria até assim, cara, por que você gosta e por que opera bem? Porque o Renave, no fundo, é uma automatização. O Renave, a gente costuma dizer assim, não é que inventou a roda de um negócio novo. A transferência do carro do cliente para o estoque existe há muito tempo. O Renave ele veio e automatizou isso tudo e colocou elementos que dão, de fato, a formalização. Acho que a questão aqui da resistência e tudo é muito mais tem a ver com a formalização do que com o processo do Renave, né? Então, acho que quem já estava formal, né, tem uma empresa de fato funcionando da maneira formal, o Renave, cara, aí isso é muito ganho, muito mais rápido, mais barato, mais eficiente, né? Para os parceiros envolvidos, se é despachante também fica melhor. Então, acho que a discussão aqui passa por uma questão de avaliar contábil, avaliar estratégia comercial, como é que opera a loja. E esses são os pontos mais chaves, né? E o pessoal às vezes confunde isso com o Renave em si, né? Com o Renave ou sem Renave, acho que o nível de informação que os governos têm hoje e a necessidade de formalização e arrecadação que tem, vai ter ferramentas para obrigar essa formalização. Né? Acho que não é o Renave que vai... Eu acho importante esse ponto que você trouxe, porque muitas vezes o pessoal pensa, foi a Datastock que inventou, foi os bancos, né? A gente tem várias teorias, né, que o pessoal traz, né? Mas eu vejo, você pode me corrigir se estiver errado, que é mais pensando, os governos mesmo pensando em aumentar a sua arrecadação, né? Eu vejo assim, também não participei da criação, mas olhando hoje, né? Eu estou nesse negócio há um bom tempo, entendendo. Acho que os governos, eles olham, tem sim a questão da arrecadação. Todo governo estadual, federal, tem uma questão de arrecadação no país hoje. CMS, PiscoFins. Todo mundo, cara. Você pega no nível federal, estadual e municipal, todo mundo está em busca de arrecadar mais. Mas também o lado bom do governo de tentar prestar um serviço melhor para o cidadão. Então, olha, vou automatizar sistemas e processos. Todos os DETANs no Brasil têm um desafio grande com sistemas, com tecnologia. Eles realmente têm dificuldades, e por mais empenho que tenham. Então, vira ali também uma oportunidade de levar para o cidadão também um processo melhor. Então, acho que isso é muito bom. Os bancos também, de fato, para eles não precisariam do Renave para operar. Operaram a vida inteira sempre. E todos são muito grandes, tem muita tecnologia, muita informação.
O Renaf, para eles, é um facilitador importante. Eu acho que vai vir de uma maneira até de todos eles funcionarem sob o mesmo critério, que isso para o mercado é importante. Você tem um ator funcionando de um jeito, outro funcionando do outro, vai criando distorções no mercado que depois é ruim para todo mundo. Sim. No começo alguém leva vantagem, mas depois todo mundo perde, porque os bancos vão lá, todo mundo fecha crédito, não aprova. Exatamente. Então, eles também viram isso como uma forma de o mercado estar mais igual para todo mundo e crescer. Então, eu vejo assim, cara, não é e é bom também para o próprio setor se formalizar, porque o negócio, Belo, que a gente fala muito com o pessoal, cara, o segmento de carro usado, quando se formalizar mais, ele vai ganhar uma dimensão, uma importância. Não é que ele vai ganhar, ele vai ser visto, porque hoje ele já é importante. A quantidade de carro usado que se vende no Brasil é muito maior que É zero. um mercado bilionário, Cara, porque mensalmente. Né? É que ninguém enxerga isso direito, porque tem muita informalidade. A hora que você tirar essa informalidade, o setor vai ganhar um peso e com isso vai trazer um monte de coisa boa para o setor, né? Sim. Mas isso é algo que vai acontecer com o tempo, né? Então, primeiro nós vamos ter que ajustar umas coisas para depois colher mais benefícios. Tem algumas coisas, pegando o carona que você está falando. Primeiro é a tecnologia disponível. Está disponível a tecnologia, o avanço, foi o que você falou. Se os bancos, antigamente, você tinha que passar uma ficha, tinha que ser no fax. Hoje em dia, o que você faz? Você passa pelo celular, você faz a vistoria, você faz o pagamento pelo celular. Não era uma coisa impensável. Sim. A mesma coisa aconteceu com a transferência. Tinha a tecnologia disponível, foi colocar o avanço da tecnologia. Isso é um ponto. E o segundo ponto eu trabalhei 30 anos no mercado de loja. Financiamento em loja. Tá? O que o lojista sempre disse, Belo? Puxa, eu queria ter a mesma taxa que a concessionária tem. Eu queria ser reconhecido como uma concessionária é. É só a formalização que vai levar ele para isso. Sim. Não tem outro caminho. É formalização leva ele a se qualificar, a estar numa posição de taxa de juros menor, que vai poder vender mais. Esse é o ponto. E aí a gente... Acesso, né? Acesso. É a adequação do modelo de negócio. Isso é novo, isso gera medo, eu sei. A gente conversa muito com os lojistas, hoje fala, cara, mas eu faço isso há 30 anos desse jeito, vou ter que mudar agora. Vai ter que mudar para se preparar para frente. E o que é que um lojista não supera? Supera tudo. O Brasil vive em crise, ele supera todas. O empresário brasileiro supera todas as crises. O Brasil vive em crise, mais uma agora, ele está superando. Então, isso também é superável. Sim. Agora, o caminho é conheça o processo a fundo, comece a implantar para começar a entender que tem as melhorias. Se você ficar de longe, não consegue. E essa informalidade, ele me traz, assim, Marinho, muitas perguntas, às vezes situações ali nos meus canais, que o pessoal vem, mas, cara, por ser um mercado informal, né? Poxa, tá difícil, né? Com as margens que eu tenho e agora eu vou ter que pagar esse imposto aí que é devido, né? Você tem que pagar imposto. Exatamente. Né? Exatamente. E como que eu vou fazer, né, para pagar esse imposto? Só que uma situação que eu trago é o seguinte, cara, sendo obrigatório para todo mundo, o teu vizinho, a tua loja do lado, o teu concorrente, ele também vai ter que passar pelo mesmo processo. Então, a água sobe para todo mundo. Ele tem que estar na margem, né? Como se eu for comprar um relógio, tá embutido na margem, no custo dele. Exatamente. O valor do imposto. Então você vai ter que aumentar, porque se o cara trabalhar com a margem que não é suficiente para pagar o imposto, né, vai ficar mais difícil. Então isso acaba também dando uma pulverizada no mercado, né? Exato. Aquelas pessoas que muitas vezes entram meio aventureira, pagando tudo no carro, a gente muitas vezes vai comprar um carro, participa, sei lá, às vezes de um marketplace de B2B aí, de compra de carro, por exemplo, você vai ver lá, às vezes você não consegue, o lojista que paga o imposto, que paga uma boa comissão para os vendedores, que dá garantia realmente no carro, ele olha lá o preço muitas vezes que estão pagando no carro, você fala, cara, mas não fecha a conta. Exatamente. Né? E muitas vezes, por ter essa informalidade, o lojista acaba fechando o olho e não fazendo a conta mesmo. Exatamente. E quando vê, não é só por causa do imposto que o cara não está ganhando dinheiro, está perdendo dinheiro. É porque o que ele pôs de margem não paga o que dá de garantia, não paga. Ele acha, tem a falsa ilusão que está ganhando dinheiro, mas não está, né? Tem que preparar o carro, tem que fazer. Então, o que vai acontecer?
o cenário agora, do meu ponto de vista, volta a ter o cenário em que realmente você tem que comprar corretamente o carro e vender ele dentro do preço certo, né? E você diz uma coisa super importante, vai ser para todo mundo, porque o lojista ele parte do princípio que, poxa, se eu fizer isso, o meu vizinho não vai fazer, eu vou perder a venda ou vou perder a compra para ele. Não, o vizinho também vai ter que fazer. Então vai ter que ter uma readequação na hora da compra, mas vai servir para todo mundo. Cara, e assim, a gente não, né, a gente não quer dourar a pila, então é fácil, é tudo Não, lindo. Não, vai ter que fazer ajuste. O que a gente vê assim, Belo, muito claramente. Quem de fato, cara, não tem intenção nenhuma de se formalizar, vai ter muita dificuldade de se manter no mercado. Quem tem intenção vai precisar de ajuda também. Porque isso que você falou, eu concordo 100%, mas a gente vai conversar com os nossos parceiros, nossos clientes, você percebe que o empresário até quer fazer, né? E a gente até mudado, não nem vai falar de lojista, empresário, né? Porque cada vez mais e a gente fala, cara, começa a procurar ajuda. Talvez ajudas que você não dava muita bola antes, o cara vem te falar um pouco sobre como você compra melhor, vende melhor, como é que você precifica, como é que você faz um DRE da sua loja, como é que você organiza o seu financeiro. E você não dava bola para aquilo que você falava, não, meu negócio é comprar e vender carro. A gente fala para eles, olha, cara, você tem que pensar como empresário, você tem que estruturar a sua estratégia de vendas, como é que valor de compra, valor de venda, então isso tudo tem que estar na conta, né? A garantia que você falou tem que estar na conta, tem que estar na sua margenzinha. Se você me permitir, Marcelo, eu vou trazer um exemplo aqui do que acontece muito no mercado, e eu vivo isso no meu dia a dia, vivi isso no meu dia a dia há muito tempo, e eu venho falando sobre isso há muito tempo com os lojistas, que é o seguinte, muitas vezes o lojista não tem um processo correto, bem definido, de avaliação de carro. Cada carro é avaliado de um jeito. Ele vai lá, olha com o tempo que ele tem lá na correria, o vendedor vai lá que está emocionado para fazer a venda e pegando o carro na troca, né? E a gente sempre escuta, a vida inteira foi o seguinte, eu sempre falo sobre isso. Sempre quando o lojista vai comprar um carro, vem um vendedor e fala para ele, eu estou pegando um carro assim, 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 e vai gastar R$1.000 na preparação desse carro. E aí, beleza, compra o carro, né, previsionado que vai gastar mil. Só 1.000. Só que daí na correria, por não ter um bom processo, e nem lembro o que foi falado lá naquele dia, e o carro vai para preparação, para estar pronto para venda lá. E muitas vezes o lojista gasta 2.000, 3.000, 4.000, né? E ele não enxerga isso como um problema. Por quê? Porque sempre foi assim. Um carro lá que eu achei que ia gastar 1.000, gastei 500, o outro eu gastei 3. Só que muitas vezes, cara, esse processo, por exemplo, é muito mais dolorido para a margem dele do que um imposto que ele vai pagar lá. Exatamente. Né? E outra, ele pagando esse imposto, ele está podendo botar a cabeça no travesseiro e dormir. E aí você fala assim, mas Rodrigo, você fala isso porque você é grande, porque você não sei o que. Cara, a maioria das lojas hoje, desde pequena ou grande, tem que começar a pensar nisso. Em 2018, eu vou falar para vocês, eu tomei uma decisão que foi muito difícil para mim, que foi mudar do presumido para o lucro real. Sim. Né? E não só por questão de pagar mais imposto, mas a questão organizacional, né, muda completamente. Que você tem que ter muito maior. Muda completamente. Desde o prestador de serviço, porque, cara, o prestador de serviço, muitas vezes, que presta serviço lá para nós lojistas, tá aqui, você que está me assistindo, com certeza vai concordar com isso, né? O cara não emite a nota fiscal. Sim. O cara põe lá, presta serviço lá de no máximo um recibo, um recibinho só para você saber que foi feito. A partir do momento que eu tomei essa decisão, tinha que ser 100% com nota fiscal, né? E feito tudo redondinho. Então, isso me trouxe alguns benefícios que eu nem imaginava. Tá? Por exemplo, eu tenho acesso a créditos na minha loja com os bancos que eu não tinha nem noção que existiam antes. E a maioria das lojas não tem esse acesso. Eu tenho uma demonstração financeira e contábil igual, né? Então, quando eu chego para conversar com alguém sobre qualquer coisa da minha empresa ela tem relevância. Sim. Né? Então, isso é algo que é independente do Renave. Você vai falar assim, mas Rodrigo, você está falando para os caras mudar para lucro real? Não faça isso. Se conheça. Você tem que fazer
no mínimo, você tem que ter uma orientação Isso, cara. contábil. Porque, cara, eu tô vendo, vou afirmar aqui, já passo para vocês falarem sobre isso, que, cara, quase 70% das lojas do Brasil, eu recebi essa informação, estão no Simples Nacional. Quase 70%, mais de 60%. Uma loja de carro não pode estar no Simples Nacional. Simples Nacional não está correto. E aí você está lá enquadrado no regime errado, correndo risco, né? Muitas vezes porque, meu contador me cobra baratinho, R$700, R$500 por mês, né? Eu não tô te criticando, porque eu vivi assim, 20 e poucos anos na nossa loja assim também. Vai pelo né? nome, pela palavra simples, se é simples eu vou aqui. É simples. Então, assim, essa parte contábil, essa parte do regime tributário é extremamente importante o lojista começar a pensar nisso, né, Marcelo? Cara, se já assim, entrar de cabeça. Você fala, vamos falar só uma coisa, dar uma dica sobre Renave, uma coisa. Cara, procura seu contador. Primeiro, porque assim, se você escolher um contador por custo e tal, tem que pensar, porque no fundo, nessa linha que você está falando, Rodrigo, as lojas como empresas, precisa ter um planejamento tributário, e aí tem que ter alguém que te ajude, e no Brasil, questão contábil não é simples, né? A questão contábil é cheio de variáveis e tal. Então tem que ter um apoio, tem que ter alguém que você senta, que entenda seu negócio. A gente discutiu muito com vários contadores especializados no segmento. E o que eles dizem pra gente? Falou, Marcelo, eu tenho que sentar com o dono da loja e entender o fluxo dele. Eu tenho que entender o que entra, o que sai. E muitas vezes o cara nem quer me mostrar tudo. Cara, o contador é um cara-chave, é um consultor para te ajudar a organizar, entender qual que é o melhor. Então é melhor ir no presumido dessa forma, ou no presumido daquela forma, ou no real, no limite, porque realmente o real você tem que ter um nível de organização muito grande. Então esse é um ponto-chave, cara. E outra coisa que a gente viu, Belo, que é sensacional. Muitas vezes clientes nossos, parceiros nossos, quando tem essa conversa, às vezes o cara tá assim, cara, vou quebrar, vai acabar meu negócio, eu ia passar pro meu filho, não vou mais, peguei do meu, vai acabar tudo, o mundo acabou. Não, bicho, vamos lá, vamos começar a entender. Ele tem uma conversa com um contador, ele volta dizendo, peraí. Não é bem assim. Tem que fazer ajuste, mas... Dá até para ser melhor. Exatamente. Um fato que aí o Marcelo pode contar, que a gente estava junto, foi que o mercado precisa se valorizar. Ele só vai se valorizar se ele tiver essas ações. A gente fez uma excursão por contadores, conversamos com vários, e a maioria deles desconhecia o potencial da loja de automóvel. Tinha cara que falava que não queria atender a loja. Cara, não, eu não quero atender a loja porque eles não têm o faturamento, eles vendem pouco. Eu falei, não, que isso, cara? 6, 7 vezes, 8 vezes maior do que o mercado de zero. Como assim? Eles desconheciam isso. Você vê. Mas eu fiquei muito assustado que eu comecei a receber muitas perguntas sobre tributação, Marinho, de contador. Contador também. Perguntando sobre, puta, eu tendo uma loja aqui e não sei como é que funciona, ele tá no Simples, eu acho que eu orientei errado, o que eu devo fazer? Cara, então essa orientação com quem é especialista do mercado faz total sentido. Não estou dizendo que você tem que trocar teu contador, mas estou dizendo que muitas vezes você pode ter uma consultoria, uma orientação, né, específica. melhor, uma análise de como que você está para alguém que sabe o que está fazendo. Né? Porque o negócio de loja de carro é muito específico, cara. Acho que não tem outro negócio de varejo que parecido. Os valores financeiros são altíssimos, então é uma dinâmica específica. Então tem que ser alguém que entenda bem disso, né? E esse ponto que você falou, cara, assim, todo segmento tem os melhores e os piores profissionais. Então você tem que procurar realmente quem entende ali do setor. Você parar para analisar uma loja que vende 20 carros por mês, em média de R$70 mil. E hoje qualquer carro é R$70 mil. Exatamente. Dá 1.400.000. É o volume. No mês. No ano, nós estamos falando de 16 milhões, é isso? Exato. É 1.400.000. Se você... 1.400.000, mais 14, mas 18, 16 milhões e alguma coisa. E pouco. E aí, muitas vezes, você vai estar lá com o contador que está fazendo o trabalho para uma pessoa que é do Simples mesmo, que fatura 30 mil por mês. E você tem uma outra coisa. Talvez você esteja num bom contador, mas a falta de contato e do seu interesse não leva ele a buscar esclarecimento sobre o seu negócio. E esse negócio que a gente vai falando, a gente vai trocando ideia. E, cara, isso que você falou agora, Bela, é assim. Se a gente pegar todas as empresas do Brasil, todas, em qualquer segmento, qualquer negócio,
Eu não tenho o número aqui atualizado. Eu tinha isso, depois vou trazer, você publica aí pra gente. Mas eu posso afirmar que não vai ter 5% das empresas do Brasil, do CNPJ, que faturam 16 milhões. Exatamente. Então, o mercado de loja é um mercado, cara, que tem um tamanho gigantesco. Você pegar todas as empresas do Brasil, Vale do Rio Doce, Petrobras, etc. Faturam com nota, se diz. Né? Exato, né? Que tem, de fato, formal. Quem fatura mais de 16 milhões, cara, vai ser 5% das empresas do Brasil. Então, é, de fato, um mercado muito, muito, muito poderoso e importante, na hora que for formalizado. E uma coisa que eu queria... Vou trocar o papel com você agora. Eu vou te perguntar. Você falou algumas coisas super interessantes. Você falou, primeiro, eu não comecei grande. Eu me tornei grande. Esse foi o ponto de partida, foi uma virada. A minha virada foi... Uma delas, né? Uma delas. Eu comecei me formalizando. Tá? Você podia falar o que você ganhou com essa formalização? Acesso ao que você tem hoje que você não enxerga no mercado? Só para a gente explanar, que aí eu de loja para loja. Eu não sou loja, mas sim, você falando mais ou menos para a gente como que você... A qualificação foi importante para você. Olha, primeiro que eu ganhei eficiência, né? Eu achava que se eu fosse virar, ter essa formalização, provavelmente eu ia precisar de mais funcionários e mais gente, e não sei o quê. Foi muito pelo contrário. Por quê? Eu consegui ter um processo mais organizado dentro da minha empresa, porque eu precisei organizar isso. Então, aqueles problemas que acontecem por uma falta de organização, ele para de ter. Então, muitas vezes, você tem muitos funcionários que, às vezes, estavam repetindo trabalhos por causa de falta de eficiência. Então, eu consegui trabalhar com uma equipe mais profissional e mais enxuta. Quando eu sou uma empresa que eu tomo crédito. Eu não sou aquela empresa que trabalha só com recurso próprio. Então, eu consegui ter uma demonstração real, né, do que eu faturo. Então, quando o banco venha com uma análise de crédito para conceder um levantamento para mim, começou a vir com valores que eu nem sonhava que eu conseguia, com taxas muito mais baixas do que eu tinha antes. Então, eu consegui ter acesso a crédito. E eu também consegui, com essa organização, a reduzir o custo em outras pontas, né? Eu tive um custo teoricamente maior ali de impostos, né? Com formalização. Isso. E tudo mais, né? Mas eu consegui enxugar custos que, de repente, antes eu não enxergava. Né? Então, ter uma visualização do negócio, né? Ele só traz benefícios. E é bom eu ter trazido isso, por quê? Porque eu sei que, como vocês são uma empresa da B3, sim, né? E a B3 atua diretamente não só com a questão do Renave, mas também com os bancos, né? Com os gravames, com tudo e tal, né? Essa questão da formalização via Renave, vocês acreditam que isso também vai possibilitar, por exemplo, que as lojas façam uma operação que as concessionárias têm no zero, na questão do Forplan, por exemplo, para ter um crédito com um carro de garantia? O que você fala sobre isso? Não, acho que isso é uma das... Quando eu falei do copo meio cheio, né? Essa é uma das partes do copo cheio. Uhum. Eu acho que os empresários de revendas vão começar a ver o que você viu, Belo. Talvez não vai precisar ter lucro real nem nada disso, mas um pedaço do que você viveu... Todo mundo vai viver, porque na medida que você tem o carro no Renave, para o banco, esta formalização facilita muito a análise dele de crédito. Então, muita revenda que hoje não tem crédito ou nunca precisou, vai só por fato de ter passado carros no estoque. Porque às vezes não é nem só o carro que está no estoque hoje. Porque o banco sempre analisa histórico. Fala, olha, essa revenda já teve X carros, e ele vai calculando quanto que ele vai te dar de empréstimo pela sua história. Tanto que no meu caso, que eu consigo demonstrar, eu tenho... Você tem um histórico grande. Desculpe. Eu tenho créditos no aval, não precisa nem... Dá a garantia real do carro ali. Isso. Uhum. Exato. Porque você tem um histórico, né? E de fato um nível de balanço muito, muito profissional. Isso. Mas... Pegando alguém que hoje está informal, né, e falando, só de você já começar a colocar o estoque no Renave, e a gente mostra, inclusive no nosso sistema, a gente mostra na telinha, até a gente mostra, olha, você consegue levantar tanto de crédito, só deixando claro, quem dá crédito não é a gente, não é dado estoque, é o banco de relacionamento, mas isso muda muito a vida.
E aí, como muda a vida, e a gente voltando na questão do negócio, da gestão, né? Tendo dinheiro na mão, cara, talvez você vai comprar mais rápido, vai comprar melhor, vai comprar um carro ali que o cliente está mais apertado porque você precisa pagar umas continhas dele, precisa quitar um financiamento. Então, por mais que esses empréstimos tenham juros, são juros muito melhores, então te ajuda a ganhar dinheiro com isso, né? Então, isso vai mudar do dia para a noite. À medida que você entra no Renave, você tem isso. Você consegue quebrar o prazo. Então você acaba podendo negociar melhor, que você tem o dinheiro para você quebrar prazo. E você tem um outro detalhe, você tem um estoque dentro da loja que eventualmente tem alguns carros que demoram mais para sair. Eles não rodam com tanta facilidade assim. Vai dar exemplo da Amarok, O lojista em São Paulo me ensinou isso. Ele falou, rapaz, olha, esse negócio é bom. Eu tô com 2 caminhonetes lá dentro da minha loja, demora 5, 6 meses para vender, eu vou fazer dinheiro com elas e vou comprar carro de giro. Sim. É isso, gente, é oportunidade. Não, e oportunidade. eu fico pensando, né? Agora, por exemplo, tem outra mudança do ano 2025, é o marco legal das garantias. Né? Sim. Os bancos vão ter vamos supor assim, falar de uma maneira mais fácil do pessoal entender, uma maior facilidade na hora de fazer uma retomada. Né? Não precisar demorar ser tão moroso quanto é hoje, de leilões e depreciação do carro e tudo mais. E queira ou não queira, talvez lá no futuro o próprio banco pode ser até um fornecedor, né, do lojista, né, e sem que ele precise pagar à vista que um determinado carro, um lote que comprar, como pegar do próprio banco via Forplan e vender. É algo que eu já venho falando muito com as financeiras, né, sobre um trabalho sobre isso. Não tem nada batido em martelo nesse sentido, mas pode ser uma possibilidade. Pode, né? totalmente. Grandes oportunidades. Tem que conversar algumas muito com financeiros também muito nessa linha, porque ele já tem um pouco dessa demanda, né, de carros. Fica sofrendo às vezes para vender lá o carro, né? E via Renave, eles estão, alguns que a gente tem que conversar, eles estão até se estruturando para montar uma outra operação, deixar o carro no Renave para ficar mais fácil ele fazer o repasse por um conjunto de lojas que ele vai selecionar, né? Então, isso já está começando a acontecer, que é uma das mudanças importantes que vão vir. Eu tenho uma pergunta para vocês agora sobre o cadastramento. A gente teve uma situação no estado de São Paulo que foi caótica, né? Sim. Porque veio uma normativa que ia ser obrigatória a partir do dia tal, foi prorrogado até por conta disso, né? Isso. Porque pegou muitos lojistas desprevenidos, né? Hoje acredito que já está mais adiantado no estado de São Paulo, né? Muito maduro. Ainda foi adiado algumas vezes, está para sair a nova data da obrigatoriedade dos bancos, né? Normalização. Você estava falando que já existe a obrigatoriedade, né, no estado de São Paulo. Já. Perante governo e loja, vamos dizer assim. Né? Exato. Do ponto de vista do Detran, o que ele fez é o seguinte, olha, a forma de você registrar o seu carro no estoque é o Renave, porque em São Paulo tinha um livro preto, um livro contábil. Então o que o Detran disse assim, não é nem que o Renave é obrigatório, o Renave é a única forma de você registrar seu estoque. Então do ponto de vista do governo do estado, etc., já é assim desde outubro do ano passado. O que está agora para ser implantado é de fato os bancos dizendo, olha, eu só vou te financiar e pagar na sua conta se estiver dentro do Renave. Mas vamos pegar assim estados como o Paraná, que eu estou aqui. São quantos estados já aderiram ao Renave? 9 estados. 9 estados. Você vai lembrar de cabeça? Então, Paraná? Vai. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pernambuco, Sergipe. Bahia. A Bahia tá. E Bahia. Bahia tá 10 quase. então, quase. Quase 10. Quase 10. E provavelmente vai ser todos. Né, nos próximos anos. Minas e Rio Grande do Sul já estão em processo avançado e vai vir todos. Como que esse lojista, vou deixar aqui o contato no link aqui embaixo da própria Datastock, né? Legal. Ele já pode ir adiantando esse cadastro, independente de ele já estar usando o Renave ou não, né? Eu posso falar para você que não só pode, como deve fazer isso, para evitar ter uma nova fila e sofrer atrasos no momento mais importante que uma loja tem, que é o momento de receber o financiamento. E o cadastro, Bela, assim, é muito simples. Não custa nada. Isso que eu ia perguntar, quanto custa? Não, você só deixa pronto, você só fica pronto. O problema todo é que a hora que todo mundo chega ao mesmo tempo, gera uma fila, gera atraso e aí gera muito estresse e pode perder venda, né? Então a questão do cadastro você fica pronto, não tem custo, não tem obrigação, não tem vinculação. Ele faz com a Datastock ou ele faz diretamente em algum órgão esse cadastro? Ele faz com a Datastock
e a Datastock dá todo o apoio e orientação para ele fazer o processo do credencia. Que é o Você Que é no resolve tudo isso Senatran. pra ele. A gente A gente ajuda ajuda tudo ele. Legal. Todo São- o processo. Então, quem é desses 9 estados, né, eu vou colocar um link para ele entrar em contato com vocês. Vocês, se não tiver em todos os estados vocês têm equipe ou pode atender de forma remota? Nós também? atendemos todos os estados com Renave. Todos os estados. A nossa estrutura de atendimento comporta todos os estados com Renave e já estamos preparados para atender esses que já estão vindo aí prontos para ter o Renave. Então, de forma presencial, como também de forma remota. Até porque, só para complementar, a gente já opera no Brasil inteiro no 0 km. 0 km. Sim. Então a gente está no Brasil inteiro já. 0 km em todos os estados. Todos os Todos os estados. O que a gente Então, está falando todos os muito. estados têm predisposição para trabalhar com Sim, Renave. Tem. todos. O que a gente está falando aqui é usados. Os usados são esses usado. 9 estados, mas o 0 já está em Zero todos. todo mundo. E aí eu queria que vocês trouxessem aqui, né, que existem algumas integradoras de Renave. Né? Sim, várias. A Datastock é uma delas. Sim. Né? Que vocês falassem pro pessoal qual que é o grande diferencial, né, da Datastock, né, que vocês consideram o porquê, né, vocês recomendam que o lojista faça com a Datastock, né, o credenciamento. Eu começo a ser completo. vou porque eu acho que dividir. vou dividir aqui em dois aspectos, tá, Bela? Acho que tem uma questão, primeiro, que todo mundo tem que estar muito atento, porque o Renave é o seu estoque. Né? Você está dando a chave do seu cofre, você precisa dar o seu certificado digital para uma integradora operar em seu nome. Então, óbvio, isso tem um risco envolvido. Né? O fato da gente estar ligado à B3 nos dá muita segurança de tecnologia da informação, de segurança de informação. A B3 opera as ações do Brasil inteiro, opera milhares e milhares de coisas. Então, de fato, ela tem uma estrutura de servidor, de processo muito segura. Então, isso é muito importante. Né, para te dar essa segurança de que, né, não vai ter nenhum tipo de problema aí com o seu patrimônio. Lembrando que a Datastock não é uma parceira da B3. A Datastock pertence à B3. A gente usa, no fundo, toda a infraestrutura da B3 de sistemas, de governança, de tecnologia de proteção. Tem muitas camadas de proteção, que é a mesma que usa, basicamente, para a Bolsa de Valores. Né? Transaciona bilhões de reais. Então, essa segurança é muito grande. E é duro, porque às vezes as pessoas não percebem isso. Isso é difícil ter, porque custa muito caro manter uma estrutura dessa, mas é fundamental para dar segurança para o setor. Esse acho que é um aspecto fundamental. E o outro, Belo, que muitas vezes as pessoas confundem, fazer Renave de 0 km é muito simples. Porque carro zero, vem zero, sistema, vai embora. Usados, vocês conhecem melhor do que eu, cada carro é um carro. E eu acho que aí vem a questão do atendimento, que aí é melhor você falar do que eu. Exatamente, pessoal. O carro usado, o lojista, ele já tem muito trabalho. Ele tem que comprar, ele tem que vender. Quando ele vende muito, ele tem que comprar muito. O empresário tem que dar garantia. É muito difícil. Então, e o Renave veio para facilitar. E para facilitar mais ainda o pós-venda com o Renave, nós temos uma estrutura comercial com especialistas para cuidar de todo o processo. Então, o que for da parte da Datastock a gente resolve, e o que não for, se for do Detran, ou tiver que encaminhar para um despachante, ou for Senatran, a gente orienta e ajuda a encaminhar. Então, nós somos a única integradora do Brasil que consegue fazer isso pela nossa estrutura. Tem gente em campo. A gente tem gente em campo. Você fala com o operador nosso. Aqui no Paraná e Curitiba nós temos o Max. O Max está aqui, você conhece o Max, ele vem na sua loja, ele visita, ele resolve o problema. Internamente, a gente tem um suporte comercial que você não fala com uma URA, não é com a máquina. Você fala com gente que vai resolver o seu problema, vai te dar retorno. E que tem o tempo para dar o retorno, tem o prazo para poder dar a solução. Então, a gente faz o encaminhamento de tudo que pode dar no pós-venda para a solução. Essa é a grande diferença da Datastock. E a gente consegue fazer isso junto com a segurança que o sistema, que a Redoma B3 nos dá. Então, lojista quer ter 100% de segurança, não quer ter problema, procura Datastock. Eu vou por um adicional agora. Está integrado ao AutoConf. Então, você que é lojista AutoConf, né, saiba que você pode operar junto com a Datastock, né, a integração, na hora que você está fazendo o contrato de compra ou de venda do teu veículo, né, já fazer a integração via AutoConf, economizando tempo e fazendo uma gestão mais organizada do teu estoque do início ao fim. Né? Exatamente. Mano. E eu tenho um último
tema que eu quero trazer aqui para vocês, né? Que é a consignação. Você deixou o melhor pro final. Achei que você não ia falar sobre A isso. consignação deixa com o Marcelo. Boa. Porque muitos lojistas me perguntam, Rodrigo, você fala tanto de consignação e agora vai acabar a consignação, né? E eu falo muito para os lojistas o seguinte, vai acabar com a consignação errada, né? Isso. Com a consignação correta, né? Feita redonda, feita com a margem que tem que ser, feita com o processo que tem que ser, ela não só não vai acabar, como ela pode potencializar, porque como vai diminuir, né, o tipo de consignação que não é um negócio feito com uma metodologia e que deixa a margem suficiente para pagar o imposto, para pagar a comissão, para pagar a garantia, para pagar tudo, né? Ela vai sobrar mais para quem trabalha de uma forma correta, né? Até porque a consignação, ela feita da forma certa, ela é algo legal, ela tem a CFOP tudo certinho para você tirar, né? Só que tem que ser feita da forma correta, né, Marcelo? Cara, você já respondeu pra mim, porque no fundo é assim, que minha leitura. A gente fala consignação e todo mundo acha que a gente está falando da mesma coisa, mas cada um tá. A consignação é o que você acabou de falar. Só existe uma, que é o processo correto, que inclusive é legal, é formal, contabilmente, legalmente. É que muitas vezes se tem um processo que se chama de consignação, que não é consignação. É um outro processo. O cara comprou o carro, tira a nota de consignação e devolve a consignação quando vende, só para não pagar o imposto. E só para ter o estoque de forma legal lá na hora que está, caso tenha uma fiscalização. Aí é um jeitinho, não é a consignação. Então, eu acho que o primeiro ponto para falar sobre isso, a gente teria que ser assim, poxa, de fato, os empresários precisam fazer uma imersão de consignação da maneira correta. Que aí já começa a esclarecer. Aí vai entender o seguinte, o Renave não vai acabar com isso, né? Porque tem formas de você ali, sobe para o Renave, o banco exigiu o Renave, então, dentro deste processo, você consegue encaixar, não tem problema nenhum, né? A questão é que muitas vezes se confunde este tema, essa palavra, com outro processo, e aí, de fato, para tentar endereçar, de fato, o tema, é assim, o que a gente está vendo a evolução, né? Do ponto de vista, vou pegar São Paulo, que é quem acho que está mais maduro com esse tema, o processo está bem avançado, e a gente percebe que muitas coisas parece que vão ser refletidas no Brasil inteiro. O carro, em algum momento, tem que passar pelo seu estoque, se passou na sua loja, se você vendeu o carro e se você recebeu o recurso na sua conta. Tem que passar de alguma forma. Pode ser via o modelo de consignação emitindo nota normal, ou pode ser o modelo que você internaliza direto. Se passar, cara, o banco vai te pagar a operação, o governo não vai te multar, não vai ter nada por isso, né? Então, acho que o ponto-chave é esse. Em algum momento, se o recurso passa na sua conta, o carro também tem que passar no seu estoque de alguma maneira formal. Acho que o endereçamento da consignação é essa. E como boa parte do mercado faz hoje, isso não vai fazer. Não vai funcionar. Eu vou te falar até agora, para o pessoal que está aqui, de uma maneira mais objetiva. Porque o pessoal fala assim, Rodrigo, você fala a forma correta. Mas qual que é a forma correta e qual que é a forma incorreta? Porque muitas vezes o cara também pode estar fazendo algo de uma forma que ele não enxergou. Né? Sim. Porque não é só a questão da formalização ou não formalização. Tem a consignação que não paga conta. Né? Exato. Então, o que eu quero dizer? Como que eu faço? Há muitos anos. Tá? A consignação, quando você vende um carro, realmente ela deixa de existir. Tá? Por quê? Porque como é que eu faço aqui? Eu faço uma nota e é assim que é a orientação correta do jeito que você deve fazer. Quando pega o carro consignado, você faz a nota de consignação. Aí você vendeu esse carro. Aí você tem que fazer uma nota de devolução da consignação, ou seja, a consignação não existe mais. Deixa existir. E aí você faz uma nota de compra e uma nota de venda. E aí você vai pagar ICMS do teu estado exatamente igual quando você compra e quando você vende. E aí você vai pagar todos os custos que tem normal. Aí o cara, quando eu falo isso, o pessoal fala, mas Rodrigo, aí inviabiliza. Aí não sei o quê. Porque não dá margem? Porque não dá margem se você não tiver uma metodologia correta para trabalhar e saber expor isso e saber trabalhar essa situação
com o seu cliente. Então, no meu processo, no Paraná, o que mudou? A única coisa. Que quando eu faço um processo de consignação, no Paraná, eu não tinha obrigatoriedade de transferir o carro para o meu nome, mas eu tinha nota de venda e pagava imposto normal. Mas eu poderia fazer a transição direta de um consumidor para o outro. No caso do Renave, quando existindo o financiamento, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a transferência para o nome da minha loja, para daí fazer o pagamento do financiamento. Aí você fala, tá, mas Rodrigo, se o carro tiver um financiamento, então pensa que quando você está comprando um carro, se você estivesse comprando o carro e esse carro já tivesse uma venda desse carro para o outro dia, vamos dizer assim, né? Então você está fazendo uma... Seria lindo, né? Você comprar o carro sabendo que está vendido no outro dia. A consignação passa a ser isso, né? Você compra um carro que você já está com ele vendido. Mas, Rodrigo, se eu tiver que pagar ele antes, por causa que no meu estado tem que transferir no meu nome para o Virenave, como é que eu faço? Cara, você já está comprando hoje, você vai receber amanhã ou depois, o máximo que você tem que ter é uma estrutura de caixa para você bancar essa operação por 2 dias. Mas caso eu não tenha, Rodrigo, é óbvio que toda mudança no início, ela acaba sendo um pouco mais radical e no futuro ela acaba tendo as adaptações. Então, não existe nada nesse sentido, mas eu já entendo de conversa que pode existir lá no futuro uma questão você poder dar a entrada da nota no Renave, por exemplo, pode ser uma situação. Não sabemos disso ainda, mas com certeza, né, pode ter situações desse jeito. E o que é errado que eu falo? É você usar a consignação simplesmente para continuar informal, né? Faz o dinheiro, olha o perigo, gente, faz o dinheiro entra na tua conta, daí você devolve, né? E se você acha que hoje realmente vai um fiscal lá na tua loja com a pasta embaixo do braço, anotando as placas dos teus carros e pedindo se você tem nota fiscal daquele carro? Ou você acha mais fácil a Receita lá pegar toda a circulação de dinheiro que teve movimentação na tua conta e fazer o vínculo com o teu estoque, ou entrar no teu site e ver tudo que você tem de estoque e ver o que você tem de nota? Então, é muito mais fácil fazer isso de uma forma digital. Então, isso é errado. E existe essa é a forma errada que você está sonegando. Existe a forma também que eu digo que não é uma forma tão correta, que é a consignação que o cara pega para ganhar 2%, 3%, 4%, porque a gente sabe que só de ICMS, por exemplo, no estado de São Paulo, você vai pagar 1,9%, 1,8%. Não se paga a conta. Garantia. Não, aí você dá a garantia. Aí você tem que pagar comissão para quem consignou, comissão para quem vendeu. Então, a consignação, ela serve para o consumidor final vender um carro um pouco melhor do que ele venderia se ele estivesse vendendo à vista para alguém, né? Então você faz um serviço para o consumidor final, mas você tem que saber que você tem que respeitar a margem do teu negócio. E não adianta pegar a consignação a qualquer custo. A consignação tem que ser a consignação bem feita, que você prepare o carro do jeito que você prepara o teu carro do estoque, que você realmente pega um carro que você sabe que vai vender, né? Então, esse é um modelo que eu venho praticando e a gente vem compartilhando e levando para todo o Brasil, um modelo que realmente funciona. Você foi super claro, claríssimo. Né? Então é isso, gente. Eu acho que eu gostaria agora de passar, já atropelamos o nosso tempo, mas quando o assunto é interessante, a gente nem percebe, né, cara, que passa, né? E eu queria, né, antes de ir para as minhas considerações finais, agradecimento, né, aquela câmera ali, Marinho, é tua, né? Queria que você mandasse uma mensagem final aí para a galera que está assistindo a gente. Amigos lojistas, se preparem. Nós estamos num período de mudança. O novo não é ruim. Vocês têm uma impressão errada disso. Nos procura Data Stock. A gente vai esclarecer. Nós vamos orientar vocês a se adequar para os processos. Independente da obrigatoriedade ou não aqui no estado do Paraná e nos demais estados do Brasil, menos São Paulo, é importante que vocês já estejam preparados. E eu tenho um time preparado para atendê-los. Então fica o meu recado, se preparem mesmo, que vale a pena. Isso aí. Marcelo, tua vez agora. Pô, prazer, obrigado aí por nos ouvir, gente. Eu acho que, reforçar as palavras do Marinho, eu acho que nos últimos 3, 4 anos a gente vem se preparando muito para prestar um atendimento muito bom. Acho que essa questão da informação que o Marinho falou é super relevante. Antecipe o que você pode antecipar agora, vai tirando, né, os problemas que dá para tirar da frente.
E conta com a gente, né? A gente está preparado para atender muito bem, apoiar. E nesse momento, sendo cliente ou não sendo cliente, quer nos acionar, nos acessa, tem nosso WhatsApp, tem nosso time de campo. A gente está no momento que a gente também quer levar mais informação. Então, conta com a gente e vamos ter sucesso junto. Muito obrigado. Viu? E eu quero aqui, né, ali, na câmera aberta aqui agora, né, agradecer, né, a disponibilidade de vocês, né, trazer esse tema aqui aberto aqui para todo mundo. A gente pode marcar qualquer dia aí uma live, Sim, caso a vocês, hora que você quiser. para a gente tratar um assunto sobre esse ponto específico. Né? E também agradecer a presença de vocês aqui na nossa imersão que vai acontecer. Né? Aqui está gravado, né? O pessoal que está, mas amanhã nós temos a imersão do De Loja para Loja, que a gente vem fazendo já há um bom tempo. Já trouxemos lojistas de todos os estados brasileiros. Só no ano passado foram mais de 1.000 lojistas que vieram até o nosso espaço aqui. Né? E ter um painel com a Datastock, ter vocês como apoiador nesse evento, só engrandece, né, nosso trabalho aí junto com o mercado, né? Eu quero agradecer a presença, agradecer o apoio, né? E também me colocar aí à disposição de todas as pessoas que participaram aqui, caso tenha alguma dúvida, quer trocar uma ideia de loja para loja sobre regime tributário, sobre consignação, sobre Renave, sobre qualquer coisa, vocês sabem que eu respondo todo mundo. Lógico que muitas vezes não consigo responder na hora, mas não deixo ninguém em branco, então fico à disposição lá. Então, Marcelo, valeu, meu. Obrigado, tá? Obrigado, Conte comigo. Valeu. Obrigado. Marinho, tamo junto. Um forte abraço. Tamo junto. Obrigado, valeu.